Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o João Pedro do Brighton não serve. O do Chelsea, esse serve. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, tô gravando esse vídeo aqui na noite de terça-feira para falar sobre a entrevista coletiva de João Pedro, atacante do Chelsea e da seleção brasileira, dada lá na Granja Comari, concentração da seleção, e de como a percepção dele mudou rapidamente. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso ajuda o meu trabalho aqui no canal do VSR, e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você vem, clica nesse link, esse link te leva para você fazer o download do Flash Score, que é um aplicativo que vai ser perfeito para você. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, ele te dá muitas informações estatísticas, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo e o segundo motivo, tudo isso de graça para você. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Seleção brasileira está reunida lá na Granja Comari, se preparando para os jogos contra Chile no dia 4 e contra Bolívia no dia 9. E aí, como de costume, a assessoria de imprensa da CBF sempre escolhe dois jogadores para falarem até a véspera do dia do jogo, que aí fala o técnico, neste caso vai falar o Carlo Ancelotti amanhã. Nesta terça-feira, nesta terça-feira, quem falou, dois jogadores falaram. O Jean Lucas, volante do Bahia, que está estreando na seleção e deu uma entrevista muito bacana, valorizando e dando muitos méritos ao Bahia e ao Rogério Ceni por ele ter chegado à seleção. E também falou o João Pedro, o atacante do Chelsea. E uma das coisas que o João Pedro falou, que eu queria repercutir aqui, é quando perguntaram para ele sobre o fato dele ter trocado, se transferido do Brighton para o Chelsea, se isso mudou a percepção do trabalho dele pela opinião pública, pela torcida, pelos jornalistas. E aí, depois dessa pergunta, o João Pedro falou isso aqui. Acredito que sou o mesmo João Pedro do Brighton. O que mudou é que você vai para um clube do tamanho do Chelsea, você tem jogadores melhores ao seu redor, mais visibilidade. Mas quando fui convocado pelo Brighton, a seleção já via potencial em mim. Fui campeão no Chelsea, demonstrei o futebol que já vinha jogando no Brighton, importante isso, já vinha jogando no Brighton, mas com outra visibilidade. Estava esperando esse momento. Talvez por isso as pessoas me vejam com outros olhos. Demonstrei meu futebol no Chelsea, que já vinha demonstrando, mas sem tanta visibilidade. E aí, isso aí o João Pedro tá falando, né? E vale lembrar, desde o fim da temporada passada, o João Pedro faz parte do Chelsea. João Pedro foi ali no mês de junho, no meio do Mundial de Clubes. O João Pedro foi comprado pelo Chelsea por 55 milhões de libras, pouco menos de 420 milhões de reais de valor fixo, mais 5 milhões de libras, quase 40 milhões de reais em valores variáveis. E aí, quando ele foi contratado, de imediato, o João Pedro foi chamado pelo Chelsea e aceitou interromper as suas férias para ir para o Chelsea para a Copa do Mundo de Clubes, e o resto é história. Todos nós sabemos, aliás, foi fartamente acompanhado aqui no canal do VSR, o furacão que foi o João Pedro jogando nas quartas, na semi e na final do Mundial. E aí, nesse trajeto, desde que ele entra nas quartas de final contra o Palmeiras, ele muda a cara do Chelsea, e esse tipo de coisa é meio cagação de regra a gente falar. Mas eu odeio fazer cagação de regra aqui. Quem acompanha meu trabalho aqui já deve ter percebido isso. Mas essa cagação de regra eu vou falar. Essa eu vou fazer. O João Pedro, o Chelsea não seria campeão do mundo. O Chelsea não ganharia a Copa do Mundo de Clubes se o João Pedro não tivesse se juntado ao time. Como é que a gente vai saber disso? Nunca vamos saber. Mas eu acredito piamente nisso. O Chelsea não ganharia a Copa do Mundo de Clubes se o João Pedro não estivesse jogando. É só ver o que ele fez contra o Palmeiras. Ele entra contra o Palmeiras, apesar de não fazer gol nem dar assistência, ele muda completamente o panorama do jogo, arrebenta com o jogo contra o Fluminense na semifinal e joga muito bem contra o PSG na final. Então eu
daqui do meu cantinho, eu tomo a liberdade de cagar essa regra e dizer que o Chelsea não seria campeão do mundo sem o João Pedro. E aí a gente volta para um debate que é: o João Pedro, ele foi convocado pelo Dorival Júnior para os jogos contra a Colômbia e contra a Argentina lá na data FIFA de março, né? Então, assim, de março ou abril? Acho que de abril, né? Em março mesmo, foi convocado pelo Dorival Júnior para a data FIFA de março. E muita gente... E aí ele não jogou bem, ele começou jogando contra a Colômbia, e o Brasil ganhou por 2-1 da Colômbia, e ele não jogou bem. Ele não fez um bom jogo. Foi substituído no intervalo, depois nem jogou contra a Argentina, e aí ficou aquela sensação de o João Pedro não funcionou na seleção. E aí depois de lá pra cá, ele continuou jogando bem no Brighton, foi um dos destaques do Brighton na temporada passada, e veio a transferência para o Chelsea. Quando o João Pedro jogou mal contra a Colômbia, e beleza, aliás, praticamente todo mundo do Brasil jogou mal contra a Colômbia. O Brasil ganhou aquele jogo lá no chute desviado do Vinícius Júnior na última bola, porque aquele jogo lá, pela produção dos dois times, era para ser empate. Começou um debate que muitas vezes foi encampado por torcedores, e que aí, ok, o torcedor não tem compromisso com isso, mas depois foi encampado também por partes da mídia especializada, que o Brasil não vai a lugar nenhum com jogadores de times do meio da tabela da Premier League. Que eu nem falei sobre esse tema, mas considero esse tema um tema... uma bobagem. Considero completamente uma bobagem. Porque a qualidade do jogador, ela está posta ou não, independentemente do jogador que ele joga. Só para constar, um dos campeões do mundo pela Argentina na Copa do Mundo do Catar, o McAllister, jogava aonde? Eu pergunto a vocês, onde jogava o McAllister quando foi campeão do mundo? Quer que eu te diga? No Brighton. No Brighton. O McAllister jogava no Brighton, no mesmo Brighton, e jogou pra cacete na Copa do Mundo. Então, assim, exemplos soltos, para mim, não servem para justificar a presença ou ausência de jogador da seleção brasileira. Para mim, acho que isso não dá para você levar a sério você dizer que um jogador que joga num clube de meio de tabela da Premier League não pode servir para a seleção brasileira. Eu acredito nisso piamente, por uma questão básica e simples. O jogador, ele tem a qualidade dele comprovada ou não a partir do que ele pode produzir. E acho que isso pra mim tá muito, 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 muito claro. Muita gente, quando fala nesse tema, aí vai lembrar lá na Copa de 94, por exemplo, que tinha o Dunga jogando no Japão e por aí vai. Tinha o Mazinho jogando em time pequeno, se eu não me engano. O Mazinho jogava na época no Celta, se eu não me engano. Então, assim, o Raí jogava no PSG, que era o PSG da época, lá um PSG que raramente brigava pelo título, né? Só pra constar. Então, assim, o Mauro Silva jogava no Bragantino. Ou no Bragantino ou no La Coruña. Acho que no La Coruña, né? O Mauro Silva jogava no La Coruña. Então, não quero nem trazer esse debate pra cá, porque era outra realidade. Era antes da Lei Bosman. Então, você não tinha tanto estrangeiro assim. Você tinha 3 estrangeiros pra cada um. Então, não quero nem trazer esse papo pra cá. Mas agora, pra dias de hoje, eu acho que não dá pra você dizer que um jogador pode ou não jogar na seleção brasileira porque ele joga no Brighton. E tem um outro caso, o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, quando jogava no Wolverhampton, não servia, porque o Wolverhampton joga do meio da tabela para baixo da Premier League. Agora o Matheus Cunha joga no United, agora serve. Como agora o João Pedro joga no Chelsea. Agora serve, né? João Pedro agora não, agora tá jogando no Chelsea. Então agora é outra coisa. Foi campeão do mundo, agora serve. Quando ele estava no Brighton não servia? Desculpa, eu não consigo ver razão e não consigo ver nada razoável nesse discurso. Porque os jogadores vão e vêm dos times. Os jogadores vão e vêm. Quando o Enzo Fernandes começou a jogar na seleção argentina, ele se destacou no Defensa e Justiça. Então,
não podia convocar ali? Não, claro que não. Então, isso para mim acho que tá muito evidente que aquilo foi uma bobagem que foi reproduzida e foi trazida para muita gente de frustração da seleção brasileira. Que é muito fácil você achar bobagens ou achar motivos tolos para justificar a seleção brasileira e dizer que, em vez de encarar a realidade, que o trabalho da seleção brasileira não existe, não existiu nesse ciclo. Seleção brasileira nesse ciclo teve 3 treinadores antes de chegar no Ancelotti. Um deles interino. E um interino claramente longe das capacidades necessárias para treinar a seleção. Depois treinou um outro semi-interino, que era o Fernando Diniz, que era interino, mas continuou treinando no Fluminense. Depois veio o Dorival Júnior, na esteira, que acho que nunca se afirmou como técnico da seleção. Acho que era até uma coisa que ele deveria resolver com ele. Falei sobre isso várias vezes. E agora chegou o Ancelotti 1 ano antes da Copa. Essa é a questão. Não é porque o jogador joga no Brighton, joga no Wolverhampton, joga no West Ham. Não. O Paquetá jogava no West Ham. Ou joga, né? O Paquetá ainda joga no West Ham. Mas o Paquetá foi pretendido com proposta oficial até o City tirar pelo Manchester City. Aí serviria. Então, assim, eu acho isso muito frágil e acho esse discurso completamente fora de algum propósito de você achar que um jogador pode ou não servir para a seleção porque ele joga em time grande ou joga em time pequeno. E acho que esse exemplo aí do João Pedro é a situação clara disso. 3 meses atrás, ele não servia, porque o João Pedro jogava no Brighton. 3 meses depois, ele serve, porque ele joga no Chelsea e foi campeão do mundo. Então, o João Pedro é o mesmo. O jogador é o mesmo. As valências dele, as qualidades dele são as mesmas. Os eventuais defeitos dele são os mesmos. Agora ele só trocou de camisa. Da do Brighton pro Chelsea. Acho que se você não queria que o João Pedro fosse convocado, você deveria expor. Por exemplo, em uma das convocações do João Pedro, eu falei que eu não levaria porque o João Pedro não estava jogando de centroavante. O João Pedro estava jogando de meia. Em alguns momentos ele jogou de meia no Brighton. O centroavante era o Welbeck e o João Pedro jogava na posição de meia ali, por trás. E para meia, acho que o Brasil tem opções melhores que o João Pedro. Rafinha, Rodrigo, eventualmente o Matheus Cunha, eventualmente o Paquetá. Beleza, defendi isso. Não chamaria o João Pedro ali por causa disso. Não era porque ele jogava no Brighton. E agora não defendo que ele seja convocado porque ele joga no Chelsea. Defendo que ele seja convocado porque ele é, hoje, um potencial 9 que, na minha visão, neste momento, está melhor que o Richarlison, está melhor do que o Igor Jesus, está melhor, ou está mais provado do que o Caio Jorge, está num ritmo melhor que o Pedro, então hoje é ele. Hoje é ele. Não é porque ele está no Chelsea ou porque ele estava no Brighton. Eu queria falar um pouco sobre isso e acho que a entrevista do João Pedro me deu o manancial do que eu queria. Quero te ouvir, o que você acha? O que você pensa? Você concorda comigo ou concorda com quem acha que jogador do Brighton não vai agregar a seleção brasileira? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para clicar nesse link que tá aqui e baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!